Olá, gateiros! Seja muito bem-vindo a mais um Gatificando, seu podcast gateiro, cachorreiro, bicheiro, pessoeiro também, que a gente gosta de todo mundo aqui, é isso. Gosta dos animais. E não só um podcast sobre isso, como um podcast também sobre assuntos muito importantes e coisas que podem mudar a nossa vida, a vida dos animais, que a gente sabe, a gente fala aqui sobre isso, né? E hoje é um episódio muito importante, porque a gente vai falar de um assunto difícil, mas muito necessário. Hoje a gente está aqui com a Priscila Magrin, que é mãe da Nicole Pogeri, uma adolescente que foi brutalmente assassinada por adolescentes e reacendeu o assunto e o debate sobre maioridade penal e como as coisas são tratadas, além dos crimes do Discord, também dos quais a gente vai falar aqui hoje. Né? A ideia do episódio não é o sensacionalismo, mas a gente abordar esse assunto, o que aconteceu, alertar pais e mães e também entender que uma máxima que a gente sempre fala, quem faz com animal, faz com gente. Então é importante a gente ter isso. Muito obrigado pela presença, Priscila. É um prazer, estar aqui contigo. Eu gostaria que fossem circunstâncias diferentes, mas já começo parabenizando pela sua luta e a capacidade de ressignificar isso e trazer como uma luta de vida mesmo para tentar ajudar as outras pessoas. Então, é um prazer. Prazer, obrigada pelo espaço, pelo convite, estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, urgente, né? E não deixar o caso da minha filha morrer, porque a gente precisa lutar também ainda por justiça e o alerta, né, que é importante para as pessoas. Perfeito. Vamos falar sobre isso. Antes eu queria agradecer o grande patrocinador aqui desse programa, né, que é a Cat Life Bill, que tá aqui, ó, na minha caneca. E eu tenho um presente porque você tem gato, você falou, e que tá na outra casa que tá com seus pais, que vocês vieram de Hortolândia, mas, ó, ela mora em apartamento, o marido quer gato já, então já vamos conseguir, tá? E aqui eu já vou entregar um brindezinho, o kit da Cat Life Bill aqui, ó, muito obrigado obrigada por ter vindo, então tá aí pra você, que é o nosso granulado de farinha de milho e mandioca. São sensacionais, assim, graças à ajuda deles a gente tem, e aí tem tudo, tem pazinha, tem as coisinhas, e é o granulado dos 45 gatos lá em casa, porque você viu, eu tenho só 45, então, dá pra vocês ter dois aí, um casalzinho. Vai mudar a vida de vocês. A galerinha escolhe, eu sempre falo e sempre não me canso de falar que, vale a pena você... Se você não conhece, coloque na sua casa, os gatos vão aprovar, forma torrão, é sensacional. E durante o podcast vai ficar aparecendo um QR Code aqui, que você vai ter um desconto e frete grátis para todo o Brasil. Então não perde tempo, vá de Cat Life Bill, a areia de quem é apaixonado por gatos. Não tem, uma vez que você vai, não tem volta, viu? A areia é muito boa, fácil de limpar, não tem cheiro, forma torrão, sensacional, os gatinhos amam e a gente também. Então, muito obrigado, vá de Cat Life Bill, não tem erro, hein? E também a Pet Genoma, que é a nossa parceira aqui, que a Pet Genoma realiza testes de DNA. Sabia que tem isso hoje nos bichos? Caramba. Quer ver só? Eu me sinto ratinho lá em casa. Será que vai... Isso aqui é bom porque através do gatinho, e lá em casa são todos vira-lata. Na verdade são de raça. A raça pretinho, frajola, escaminha. E aí você, através desse teste, que você faz em casa e manda para ele, você consegue saber qual é as raças que compõem o seu vira-lata, e isso é bom para você saber qual a probabilidade de doença que ele pode ter. Então, ele tem tantos por cento siamês, qual que é as doenças que o siamês tem? Então, você já vai saber, além do comportamento também. E predisposições do gato em si a doenças. Então, vai estar lá, tal coisa no coração, tal não sei o que lá. Então, tem uma lista de tudo catalogado, e aí você pode, com essas informações, prolongar a vida do bichinho, tanto gato quanto cachorro. E aí você leva pro veterinário e aí começa a cuidar, né? Então, tem predisposição a tal problema. Já cuida para não acontecer isso e prolongar a vida do seu gato aí, que, pode ir muito longe, né? É a minha ideia que eu tenho feito com as crianças lá em casa. Fiz do cachorro também, do Zeca, em breve vai ter o resultado, e do Orestes também. Então, e do Chico, hein? Que também vai ter novidades. Então, tem o QR Code aqui, tem desconto também, vá de Pet Genoma, não tem erro. Bora aumentar a qualidade de vida e a longevidade do seu gato ou cachorro também. Então, é isso. Pet Genoma. Tá tudo na descrição, se você depois tiver dúvida, é isso. Então vamos... Quer deixar aqui embaixo, guardadinho? Pode ser. Pronto. Vamos falar desse caso. A Nicole, ela tinha 15 anos, né? Quando ela, foi embora, coitada. E
Foi em que ano? Você tinha me falado, você tem a data, né? Sim, dia 14 de julho de 2025, né? Que foi nas férias escolares dela. Foi nas férias escolares. Isso. Ela foi assassinada por 2 adolescentes, é isso? Isso, o namorado dela e a ex-namorada desse menino, né? Então, ela foi passar as férias na casa do meu pai e ela já estudava com esse menino na infância, enfim, não era um estranho. Aí eles começaram um namoro no começo de 2025, começaram conversando na internet, mas já eram conhecidos dela, então não foi um estranho. Sim, sim. E, O que ajuda, né, a criar mais essa sim, segurança, vamos dizer assim, pra ela, né? só que assim, eu acompanhei todo o processo, mesmo de longe. Ela foi passar as férias na casa do meu pai, né? Meu pai conversou com o menino foi lá, a gente pediu pra ele ir lá, então… Caramba, foi assim, então? Foi uma coisa assim, a gente fez tudo certinho, sabe? Tinha hora pra ir, hora pra voltar, dos passeios que eles pediam pra fazer. Eu sempre acompanhando, meu pai também lá. E aí, teve um dia, eles armaram pra ela, na verdade, né? Teve Sim. um dia que ela foi pra lá, falou assim, ó, eu vou pra lá, vovô, porque eu esqueci minhas chaves lá na casa dele. E nunca mais voltou. E aí, eu saí de Mococa, que é onde eu tava na época. Eu, meu marido, toda a família se reuniu pra ir atrás dela. E o corpo, as partes do corpo, né? Porque minha filha foi esquartejada, a gente encontrou só no dia 18 de julho. Caramba. E eles tinham fugido, né? Fugido pro Paraná, pro interior do Paraná. Eles fizeram isso e fugiram. É interessante que a gente, quando fala sobre esse tipo de crime, na internet principalmente, que começa ali, né, a cooptação, ou esse tipo de coisa, como tem outros casos parecidos, infelizmente, parecidos, já chega as pessoas que pensam, mas o pai e a mãe não estão nem aí, ou ninguém, deixa sair com qualquer um, pra mostrar que não é assim. Não. Era uma pessoa conhecida já, era uma pessoa que conhecia, como você disse, né? Já sabia quem era, foi na casa, tinha horários. Não era um adolescente que era tipo, vai, faz o que você quiser, não quero saber a hora que volta. Que aí você fala, poxa, é questão de tempo até acontecer alguma coisa. Um adolescente está se envolvendo com coisa errada, o pai e a mãe não ligam. Diferente. Você tinha falado para mim nos bastidores que ela era sua amiga, né? Vocês conversavam tudo. Não era uma pessoa que faltava nada, né? Enfim, ela te compartilhava tudo. Tudo. Ela me mostrava as conversas com ele, né? A gente fazia videochamada, né? Com ele, enfim. Um dia anterior, eles estavam, tipo, super se divertindo, gargalhando nas videochamadas comigo, pedindo pra fazer mechinha juntos no cabelo e eu auxiliando ali. Ai, mamãe, porque ela me chamava de mamãe. Ai, mamãe, como é que faz? Isso aqui ajuda a gente. Então, assim, ele passou uma segurança, um perfil bem de psicopata mesmo, Sim. sabe? Então, assim, ele enganou todo mundo. A família, a minha filha, enganou todo mundo. E quando você descobre do caso, como ela simplesmente ela tinha sumido, né? Ela foi passar um tempo com ele, como você disse, e sumiu. E aí você sai e eles estavam onde? No sábado, ela foi dormir na casa dele. Só Sim. que isso ela já tinha bastante contato com ele, saíram pra passear. Só que no sábado ela pediu pra dormir lá, eu deixei. Ela voltou no domingo pra casa do meu pai, sã e salva, tudo bem, tudo ok. Eu sempre acompanhando ali, que foi o dia que eu fiz a videochamada com os dois, né? Que eles estavam rindo, gargalhando. Aí na segunda-feira, né, que foi no dia 14 de julho de 2025, que ela falou: olha, vovô, eu vou na casa dele só pra buscar as chaves que ficou lá. E já volto. Nisso, ela nunca mais voltou. E aí, ela não chegava. E aí, meu pai… A gente ligando, mandando mensagem. Eu de lá, meu pai de cá. E o celular dela chamava, as mensagens chegavam. Só que não respondia. E aí, a gente começou a ficar preocupado. Meu pai fez o boletim de ocorrência. Eu tive que sair de Mococa, né, juntar a família. Porque eu tava sem dinheiro na época. Mas a gente juntou a família, fez vaquinha. Foi correndo pra Hortolândia, rodamos tudo. Batemos lá na porta dele. E ele se fazendo o tempo inteiro, porque a primeira pessoa que a gente procurou, obviamente, claro, foi lá, né? Foi lá, batemos na porta. E aí, no meio disso tudo, foi uma loucura, porque a gente foi descobrindo um monte de coisas. A gente descobriu sobre a menina, né? Porque a gente… Sim, porque foi uma outra pessoa também que fez parte, né? E a gente não tinha ideia até então, né? Era só ele. Aí, como a gente perguntou pra todo mundo onde ela tava, inclusive um amiguinho da minha filha…
Aí ele comentou sobre essa menina, que essa menina, né, já foi uma ex dele, não gostava da minha filha, queria bater na minha filha. E aí a gente já começou a ficar com o pé atrás, desconfiar. E a gente perguntou o nome, foi pesquisando a fundo e descobriu que essa menina já tinha mandado mensagem pro meu marido uma vez perguntando da minha filha. Então a gente foi juntando os pontos, ligando tudo, foi recebendo prints ao mesmo tempo, porque a gente colocou na internet, né, quando ela desapareceu. E a gente foi recebendo algumas informações, que eles inclusive faziam parte de panelas. E aí a gente já foi Isso começando daí, a no ficar meio da preocupada. investigação, No meio da busca por ela. da busca por ela. Você não tinha encontrado ainda o corpo dela, né? Não, a gente só foi encontrar no dia 18. E a polícia, nesse meio tempo, né, que a gente fez o boletim, não falou, não, tem que dar 24 horas Nossa, pra... que isso aí também, meu Deus do céu, né? Foi desesperador. E aí a gente que teve que fazer o trabalho de ir atrás. Tá aí uma outra coisa que precisa mudar, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. A mãe, e a gente vê muito caso assim, você sabe, sua filha sumiu, sua filha responde, tá sempre do seu lado. Ela não fica 1 hora, vamos dizer assim, vai. Não fica 5 horas sem te mandar uma mensagem. Ela não mandou, você sabe, aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Tem que esperar 24 horas para tomar alguma atitude. O que vai acontecer? O pai e a mãe vão investigar. Numa dessa, pode acontecer algo pior, né? Então a justiça, ela tem outra coisa que a gente precisa falar também, que é necessária a mudança. Isso da panela, você ouviu por parte de quem? Então, algumas pessoas, né, que a gente que conhecia a menina e o menino, veio enviar alguns prints pra gente, falando, olha, cuidado, eles fazem parte de panelas. Até então não tinha noção. E você nem sabia o que era isso, né? Na hora você fala, como assim? O que é isso, né? Aí foram me explicando mais ou menos o que era. Eu fui tendo uma breve noção ali. Já comecei a ficar desesperada. Teve algumas pessoas também que mexem com internet, assim, que descobre as coisas, rastreia, sabe? Ajudaram a gente. Porque né? a polícia não... A gente foi pedir ajuda, não fez. Então, a gente teve que correr para algum lado. Sim. Né? Então, algumas pessoas ajudou a gente nisso. E aí, conseguiu uns prints de conversa dele com um amigo dele, falando que mataria minha filha por amor a outra menina. Que seria... A morte da minha filha seria uma prova de amor. Meu Deus. Para essa menina. E aí a gente descobriu também sobre as panelas, foi juntando tudo. Foi juntando um quebra-cabeça ali, né? A gente entregou as provas para a polícia, porque a gente que fez o trabalho. Sim. E é isso. Aí no dia 18, graças aos cães da GCM, né, da guarda, que conseguiu encontrar o corpo da minha filha. E eles encontraram por conta própria, assim, o menino, ele chegou a assumir alguma coisa? Não, a princípio, né, eles eram os principais suspeitos Sim. por conta das provas que a gente deu. Porque vocês já chegaram pra polícia e falaram, ó, é aqui que a gente já tem tudo. Então ali eles já viraram suspeitos, né? Já. Aí, depois, com tudo isso, e por ter saído na mídia também, porque eu fiz um escarcéu. Tá certo. E aí, saindo na mídia, a polícia foi atrás deles, conseguiu pegar eles. Acho que foi no dia 20, no dia do enterro dela. E é isso. A gente fez de tudo. E, infelizmente, a polícia só foi fazer depois, né, o trabalho. E é foda. E descobriram o que a gente fala, né, sobre as panelas, que para quem não sabe, embora quem esteja assistindo aqui provavelmente saiba, são grupos criminosos, né? São quadrilhas criminosas, né, da internet, composta muitas vezes por adolescentes, e que eles seguem hierarquias, comandos, você tem quem manda, e eles também fazem cooptação de vítimas, Sim. que aconteceu nesse caso, né? Adolescentes, crianças, e a gente está falando de um adolescente de 15 anos, existem registros de crianças de 6 anos sendo cooptadas. E aí o que eles vão fazer? Eles trabalham dessa maneira, incitando a criança muitas vezes à automutilação, o adolescente a se automutilar, a cometer maus tratos, matando animais da família de maneira brutal também, ou fazendo uma outra vítima, muitas vezes eles cooptam outra vítima matar uma pessoa, ou fazer esse tipo de coisa como prova, né? Porque eles sobem muito a hierarquia se provando, né? Então, mate tal coisa ou a pessoa, o animal, para você subir na nossa hierarquia e ser essa pessoa. Então, isso vai acontecendo. Ou muitas vezes também eles induzem a pessoa a suicídio. Recentemente teve uma adolescente que tirou a própria vida através
desses grupos, né? Eu denunciei em um dos vídeos que tinha acontecido. E é uma organização criminosa, né? São quadrilhas criminosas que vêm fazendo isso, compostas, maioria, por adolescentes. Então, é um mal real, em que, infelizmente, a sua filha foi vítima. E ela não... Eu fui perguntar para você, né? Ela participava e você falou que não, né? Eles convenceram ela a baixar o Discord, que é a plataforma, né? Foi isso. Ele convenceu ela não tinha essa plataforma e quando ela baixou, ela só tinha ele, o contato dele. Então, eu acompanhei, tinha as conversas dos dois lá, mas não tinha nada suspeito, nada de panela, nada disso. A minha filha, não. Ela usava só para conversar com ele, Só né? para conversar com ele. E ele usou disso. E, a princípio, quando a polícia pegou os dois, a primeira coisa que eles fizeram foi alegar legítima defesa. Falaram que, a minha filha que tava com ciúmes, sendo que minha filha era uma menina totalmente, assim, doce, gentil, tinha medo de briga, medo de barulho. Ela usava até um fone, assim, que ela não gostava de barulho, briga. Era uma menina da paz, então foi bem difícil. E quando a gente descobriu sobre as panelas, foi... Que aí você entende que não são dois psicopatas que estão ali, que fizeram um crime, mas você vê que tem muito mais gente por trás disso, né? Porque tem quem assiste, quem incentiva. A gente tá falando de... até 1.200 pessoas assistindo um evento, né? E que muitas vezes eles transmitem ao vivo, infelizmente. É uma coisa muito difícil. Antes de a gente voltar para que eu quero entrar nesse assunto também das outras pessoas e o que você sabe sobre a panela, foi comprovado que foram eles, então a polícia chegou, conseguiu comprovar. Foi. Que foram essas duas pessoas que cometeram esse crime. Foi os dois. E, assim, depois que descobriram, né? Eles alegaram a primeira coisa, legítima defesa. Depois a polícia viu que não era isso, obviamente. Porque foi uma coisa muito brutal, não né? Enfim, foi um ato totalmente brutal e a gente recebeu relatos, né? Vários relatos, conversamos com vizinhos, recebemos coisas pela internet também, pessoas falando sobre eles, com prints, enfim. Que eles realmente faziam parte de panelas e que já maltratavam animais. Sim. Né? Principalmente o monstro, né? Que tirou a vida da minha filha. E é isso também, pode ter uma possível participação do pai, porque ainda está em investigação sobre isso. Sim. Porque o pai, acho que quis ajudar de certa forma quando descobriu. E aí, né, possivelmente pode ter esquartejado o corpo. Mas ainda está sob investigação, então não posso falar que foi de fato. Mas até então foi os dois menores. E aí eles assumiram depois para a polícia, contaram detalhes como que foi, enfim. E o que aconteceu com eles? Eles foram para a Fundação Casa e vão, né? Eu não consegui ter acesso total ao caso. Isso foi o mais absurdo de tudo, sabe? Mas o que a gente conseguiu descobrir foi que eles vão ficar os 3 anos. Sim. Só que nada garante. Quantos anos eles têm? Ele tinha, na época, que foi ano passado, 17. Faltava 3 meses para completar 18. E a menina tinha 14. Caramba, 14 anos. 14 anos. Então eles... É o que você falou, né? Eles vão ficar os 3 anos, mas nada garante que vão ficar os 3 anos. O que é muito pouco. Porque pode ter ainda a questão do bom comportamento, né? Então, que já é absurdo para adultos, né? Exato. Agora imagina para menores e que cometeram um crime como... E esse tipo de crime brutal, né? E é isso que pega mais. Então hoje você não tem nem acesso a como tá o andamento. Isso que deve ser, poxa, mais... dá mais raiva, né? Porque pô, uma coisa é você saber como tá o andamento, o que tá acontecendo, você poder pedir justiça e enfim, pressionar algum órgão, alguma pessoa. Mas isso realmente... E é uma coisa protegida por lei, né? Pegaram os menores e encerraram o caso. E foi isso, não quiseram investigar nada. Eles não investigaram Não. Foi a gente que descobriu depois. E aí veio uma pesquisadora chamada Michele Prado, que procurou a gente. Sim. Falou que eles realmente faziam parte de grupos extremistas. Um grupo chamado Com 764. Sim, sim. Que eles realmente faziam. Então foi tudo comprovado, assim, sabe? Mas não sei sobre o caso, né? O que a gente soube foi depois, através de outras pessoas.
E hoje você continua fazendo essa investigação através desse grupo para descobrir alguma coisa a mais? Se tornou a luta da sua vida, né? Com certeza. Assim, eu participo de todas as palestras que eu posso, né? Inclusive dessa pesquisadora, da delegada Liz, Sim. acompanho bastante. E é com elas que eu tô aprendendo muito, né? Para poder trazer esse alerta também para outras famílias, né? Enfim, ajudar outras famílias. Porque na minha filha, infelizmente, eu não posso trazer de volta. Mas o que eu posso fazer é buscar justiça por ela e impedir, de certa forma, que outros casos continuem acontecendo. Salvar outras vidas, Salvar né? outras meninas, outras pessoas. Uma coisa que é impressionante também, a sensação de impunidade que esse pessoal tem, esses adolescentes, esses monstros, né? Que eu falo que são monstros. Isso aí, para mim, ele já perdeu a humanidade. É um nível que você desce tão baixo que não tem mais como recuperar. Eles, mesmo após tudo isso, as suas denúncias, você continuou recebendo ameaças, né? Porque você começou a mexer num vespeiro ali, começou a receber essas ameaças por parte desse grupo. Que tipo de ameaças eram essas? Por onde elas vinham? Então, todas as redes sociais, né? Mas tinha gente do Discord, TikTok, enfim. E graças ao trabalho da delegada Liz também, né? E a pesquisadora Michele Prado, que a gente conseguiu pegar essas pessoas que estavam ameaçando eu, minha família, sim. meu filho. Eu estava gestante na época, né? E acho que pelo caso também ter saído na mídia deve ter incomodado um pouco. Mas é isso, né? Eles o ódio pelo ódio, como a delegada Liz fala. Então, eles gostam de ver o sofrimento das pessoas. E quanto mais sofrimento, quanto mais violência, melhor para eles. Então, assim, graças à delegada Liz, conseguiram aí fazer uma operação e pegar essas pessoas que estavam ameaçando a gente. E eram ameaças gravíssimas, extremamente misóginas, né? Mesmo depois do que aconteceu com a minha filha, continuavam falando coisas perturbadoras sobre ela, sobre abusar ela, né, mesmo depois de morta, me abusar, deixar a minha filha, minha bebezinha, como eu estava gestante, órfã, Meu Deus. de me abusar na frente do meu filho pequeno, coisas assim, pesadas, fora o meu marido também, enfim. Sim, sim. Horrores, horrores. Eles não têm eles desensibilizaram, eles não têm um limite, né? É importante a gente falar isso também. São pessoas que elas falam coisas muito absurdas e não só falam, fazem, né? Porque o que aconteceu é muito brutal. Eu ouvi uma coisa meio por cima, eu queria até confirmar contigo. Você tem alguma ideia se isso foi algo gravado, eles chegaram a... Por que eu digo isso também? O caso da menina que eles incentivaram ao suicídio, né? Eles gravaram isso e espalharam também, debochando. Você sabe se isso aconteceu? Fizeram isso. Nas ameaças contra mim, falaram que tinham as filmagens, que estavam espalhando para as pessoas. Tanto que tá em investigação ainda, tá? Com a delegada Liz, isso aí. Ah, sim. Então, possivelmente, tem a possibilidade sim deles terem gravado o que aconteceu com a minha filha, infelizmente. Que bom, mas tá com a Liz, então. Tá com a Liz. Então a Liz, ela é Nossa, ela é maravilhosa. excelente profissional. Tem se dedicado muito e ela serve como um amparo para a gente saber que essas coisas não vão ficar impunes. Pode demorar um pouquinho, mas a investigação chega lá, a gente sabe. Porque, como você disse, infelizmente, eu vejo que a polícia como um todo ela não está preparada para lidar com isso. Não. Porque, no seu caso mesmo, encerraram o caso. Não, foram eles que mataram, pronto. Então, já falaram aqui, não, coisas de internet. Eles não vão atrás, não entendem. Você vê que a própria polícia ela não tem uma instrução. Hoje tem um núcleo do NOAD, né, da Polícia Civil, que eles já falam, peraí, é grupo, é panela, então a gente já consegue aqui encontrar essas pessoas. Tanto que encontraram quem estava te ameaçando, o que é ótimo também, né? E já dá um pouco mais de calma, né? Um pouco de justiça para o que está acontecendo, né? Com certeza. Você sente, falando de justiça, até pra gente falar sobre as leis e tudo, você sente que houve justiça? Porque assim, a pessoa fez uma coisa dessa, o que a gente quer? Prisão, no mínimo, né? Você fala, pô, no mínimo eu quero que essa pessoa seja presa. Você não tem essa sensação? Não, porque são menores e aí vão ficar na Fundação Casa, logo eles estão soltos na rua, podem cometer isso com outras meninas, outras pessoas. Obviamente, reincidência, porque é um perfil que já está corrompido, não tem o que salvar ali. Infelizmente, eu não acredito em ressocialização nesses casos. Sim. Então, assim, justiça que jeito? Eles vão voltar para a rua e minha filha nunca mais vai ter a chance. Nós
né, estamos condenados a perpétua e eles podem recuperar suas vidas, viver suas vidas normalmente, ter uma segunda chance. Então isso pra mim é um absurdo. Ainda mais no nível de crueldade que eles fizeram. Pra mim, tirou a vida de uma pessoa, eles não têm que... Não Por tem isso que eu direito, fiz né? o abaixo-assinado, né, da lei Nicole Pogeri, Sim. que é, desde que aconteceu, a primeira coisa que veio na minha É. cabeça foi isso. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. A gente precisa, para justamente ter justiça em outros casos, porque o da minha filha, infelizmente, não vai ter. Mas evitar que outras mães, outras famílias, outras meninas passem pelo E mesmo como momento. é essa lei hoje que Então, você sugere? essa ideia legislativa, né, tem 2 pontos. A regulamentação das redes, né, porque Sim. começaram ali, foram incentivados ali. E também a questão dos menores, só que não é como a minoridade penal. Né? Para mim, não tem uma idade específica. Se ele tiver um perfil assim de alta periculosidade ou um perfil de sociopata, né, esses traços assim de pessoas perigosas mesmo, menores perigosos, para eles ficarem internados e não voltarem para a sociedade. É bem dizer o caso do Champinha, né? Tipo, o caso Sim. do Champinha, ele não... Foi uma gambiarra jurídica, porque não tem uma lei específica. Aham. Eles viram que ele era um perfil atormentador, Sim. né? E aí deixaram ele preso, tá até preso até hoje, né? Não tem condição, né? Eu até ouvi uma entrevista a psicóloga falando que ele não tem condição de conviver na sociedade. Então, e é o que eu acredito, que existem alguns perfis, e os assassinos da minha filha têm esse perfil pra mim. Então, eu acho que deveria ser dessa forma. O abaixo-assinado fala sobre isso, né? Para que eles sejam internados, passem por, né, esses processos com psiquiatra, psicólogos e fiquem lá fora do convívio da sociedade, entendeu? Seja internado ou seja preso, seja Mas como for. fora do convívio, Mas né? fora do convívio. Porque- Até para evitar outras... Que é uma coisa da maioridade que a gente fala e eu ainda não entendo como... Entendo em partes como o político não compra muito essa ideia, porque ele não quer também perder voto e ele não sabe argumentar. Porque é um problema que a gente está vendo. Essa lei, ela é antiga, né? Poxa, a gente está falando de algo de 90, se eu não me engano. O adolescente da nossa época, eu tenho 36, é diferente totalmente do adolescente de hoje. A responsabilidade que ele tem... Poxa, eu com... vamos lá, com 15 anos, eu era uma criança besta, assim, sabe? Criançona mesmo. Hoje você tem um adolescente de 15 anos, muito mais adulto, sabe muito mais das coisas, graças à internet e tal. Então isso tem que ser revisto. E muitos políticos não querem falar sobre isso, eu percebo, mas é um assunto muito urgente, porque a gente vê o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, também eles... quem apoia pela mesma coisa que a gente fala, né? Tem adolescente cometendo crimes brutais, isso tem que ser punido. Não é justo uma pessoa que faz esse tipo de coisa tá solta em 3 anos ou menos e ter a vida normal. E quando ela fica maior de idade, a ficha fica limpa também, né? E a taxa de reincidência é enorme, porque quem chega nesse ponto... Não tem como. A pessoa vai fazer de novo, gente. Com bicho, porque aí também ela vai. Ela chegou, cruzou uma linha ali. Então, quem é contra fala que não existem dados que comprovem que uma pessoa, um adolescente preso, ele vai melhorar, ou que isso ajude, né, a evitar a criminalidade, vamos dizer assim. Tem a questão do cérebro também, né? Acho que é o frontal, o córtex frontal, que não se desenvolveu, então o adolescente ele está bem mais predisposto a fazer as coisas no calor do momento e tudo mais. Mas a gente está falando de um crime muito, muito pesado. O que eu acho que devia, assim como você disse, né? Você também não vai pegar um adolescente desse e jogar numa prisão comum, até porque a prisão comum não ressocializa ninguém, né? Assim, Exatamente. ela não foi feita para... No Brasil, a prisão não foi feita para ressocializar. E aí eles misturam preso com todo mundo. Então eu acho que deveria existir uma prisão diferente. Que não fosse nem essa prisão que existe hoje. Porque a gente está falando de adolescente que vai cometer, às vezes, um crime de roubo. Um adolescente com um furto. Versus um adolescente psicopata. Que mata violentamente. Então, essas pessoas, elas precisam ter uma outra prisão, uma outra coisa, e mudar totalmente isso, né? Para aí sim, tem ressocialização, tem um psicólogo, um psiquiatra ali 100% cuidando, e aí ele vai falar, não, tem jeito, realmente essa pessoa tá aqui, se arrependeu,
Embora eu também não acredito não, tá? Eu não acredito. Mas eu não sou profissional. Mas eu acho que, pô, pelo amor de Deus, né? Mas se o psicólogo e botar o dele na reta e falar, não, essa pessoa, ok. Mas, e tem gente, a maioria a gente sabe que vai ficar, porque é um nível muito baixo. Mas tem que ser feito alguma coisa. Urgente, urgente. E a sua luta é isso, é essa, né? Hoje, por essa lei. Tá com quantas assinaturas? A gente fez 2 abaixo-assinados, né? Eu fiz um pelo Gov. No Gov precisava de 20 mil, bater 20 mil. Ultrapassou, foi 23 mil assinaturas. Já está na mão da Comissão dos Direitos Humanos. Só que enquanto está lá na Comissão dos Direitos Humanos, está muito tempo lá, está demorando para dar uma resposta. Então, eu tenho outro abaixo-assinado, que a gente já está com mais de 104 mil assinaturas. Uau. E a gente quer bater 1 milhão justamente para pressionar, né, o Senado, a Câmara dos Deputados, para que a gente consiga, né, pelo menos fazer eles impulsionar alguma coisa, sabe? Refletir na mudança do ECA, né, a atualização do ECA, né, que eu acho que o ECA ele é muito importante, né, para crianças e adolescentes que são vítimas. Sim. Mas tem que ter justamente uma atualização para acompanhar a geração de agora e para esses casos, né? Porque vão passar a mão na cabeça de crianças e adolescentes que cometem esse tipo de atrocidade, como fizeram com a minha filha, até quando? Então, assim, para movimentar de alguma forma. Então, eu tô fazendo de tudo possível, pedindo aí as assinaturas, indo em todos os lugares, colando cartazes, gritando na internet, enfim, de tudo. E faz certo, faz certo. Tem o link também aqui, vou deixar aqui na descrição do episódio. Já assine também, compartilhe, é muito importante a gente ter bastante assinatura nisso mesmo. E você vê que da parte política, você vê alguma resposta? Você tem esperança, vamos dizer assim? Então, é uma questão complicada, né? Porque como essa ideia legislativa, porque ainda não é uma lei de fato, por não ter aprovação, tem as duas questões, né? Que envolve direita e esquerda. Aí um lado quer, outro lado não quer. Aí o lado quer uma coisa, o outro lado não quer outra coisa. Então isso acaba atrapalhando um pouco e as pessoas não conseguem entender a proposta de fato. A polarização. E que é pro bem maior, né? Que é sobre vidas. Exato. Então isso acaba atrapalhando um pouco. Mas tem acho que é o Fabiano Contarato, acho que ele é senador. Ele respondeu a um e-mail meu, né? Que ele tem interesse nesse assunto aí, mas depois não me respondeu mais. Mas foi o único, assim, que demonstrou interesse a princípio. E os demais não. Mas eu continuo lutando, continuo marcando senadores, falando, enfim. E conta comigo para divulgar também o que você precisar. Meus canais estão mais que abertos. Obrigada. Imagina, é o que você falou, a polarização. Ela acaba com tudo, com tudo. Porque a gente está falando de vidas, né? Vidas de tudo, de pessoas, de animais, que é o que eu passo também, que a gente sente, que eu sinto. Você tem de um lado, porque seria a mesma lei, né? Quando eu falo dos crimes do Discord, que eu tô denunciando os casos de animais que chegam para mim, e eu denunciei semana passada da adolescente também. Mas é a mesma lei. É a mesma lei. É a lei para, poxa, aumentar a maioridade de uma maneira que isso não seja assim largado, né? Como eu falei. É uma coisa que regularize as redes para que, poxa, não aconteça isso, né? Que responsabilize a plataforma. Só que aí você tem, infelizmente, um lado que não conversa com o outro e não quer conversar, porque separar as pessoas é sempre mais interessante para conseguir voto. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: toma cuidado. Se alguém está tentando separar, não caia nessa. Os animais são os animais, as pessoas, a gente está lutando, é uma luta pela vida, cara. Não é lado de direita e esquerda. No final das contas, eu acredito que todo mundo do Brasil quer a mesma coisa. Exatamente. Ninguém concorda com isso. E o que eu fico mais puto da vida é isso. Pô, como que a pessoa é capaz de ouvir uma história sua e concordar que, não, mas um adolescente tá certo mesmo, tem que ficar só... Ninguém vai falar isso. O pai dele vai falar, provavelmente, só, né? Absurdo. Mas... Porque se toda a população quer, isso não virou lei ainda. Entende? Exatamente. As pessoas deveriam se unir em prol de vidas, né? Exato. Esse momento tem que esquecer um pouco as ideologias e esses apegos, né? A ideologias e, de fato, pensar: poxa, isso pode me ajudar, né? Pode ajudar outras vidas, pode ajudar um bichinho, pode ajudar uma menina. Poxa, porque hoje, poxa, foi a Nicole... E amanhã, quem vai ser? Semana passada foi a menina. E outros casos que a gente não fica sabendo também. Que tem casos que não tem nem investigação.
Exatamente. que a pessoa some, ninguém sabe, não vão encontrar. Às vezes o pai e a mãe também já não liga muito, como a gente tem casos assim. Chega muito para mim casos de violência de animais em que o pai e a mãe são problemáticos. Então, a mãe não conversa, a mãe não gosta, briga com a mãe, a menina. Então, a gente tem um problema maior, que é ela tá matando um gato, um cachorro, e aí você vai fazer o quê? A mãe dela bate nela, então você tem uma família desestruturada, né? É um grande problema. Mas são as próximas vítimas, né? E a gente sabe que a tendência é aumentar. Os dados, eles mostram isso. É a teoria do link que a gente tanto fala, né? Que infelizmente faz parte da sua vida hoje, né? Você é uma prova disso. Tanto que o adolescente que fez isso, ele fazia com animais, você falou, né? Sim, a gente recebeu relatos, conversamos com vizinhos ali e eles relataram que ele enterrava animais vivos, já fazia esse tipo de coisa, fora a participação em panelas, né? Então Sim. tem muitos incentivos ali dentro. E a menina também, por tá ali com ele, aí os dois, né, são perfis problemáticos e fizeram isso tudo juntos, né? Os incentivos da panela, também famílias desestruturadas, porque assim, quando a gente chegou lá, a imagem que ele passava era perfeito, nossa, bom moço, bom menino. Mas a gente viu depois que ele realmente era problemático. Batemos na porta da casa do pai dele. O pai dele, todo frio, né? Quando a gente estava procurando pela minha filha, Nicole. Todo frio, seco, falando, não, meu filho não tá aqui, ele sumiu. É normal, ele fica 3 dias para fora de casa. A menina, a mesma coisa. É normal, deve estar por aí, fica 3 dias para fora. Então, assim, já Isso que eu ia eram perguntar. problemáticos, né? Então, E ele não tem mãe também? Ou era só o pai? Então, eu não tinha conhecimento sobre. Eu sei que ele tem mãe hoje, assim, que ela estava presa, mas não tinha conhecimento disso. Só que ele era criado pelo pai. E foi o que ele passou para mim, para minha família, para todos nós, entendeu? Então, é bem complexo. É o que eu tento pensar também, e é uma coisa pra gente analisar, né? Você vê, tem uma história, tem um pai e uma mãe também que muitas vezes faziam maldades com animais. Eu sei porque tem um caso que eu denunciei um tempo atrás, que é o do Caxias do Sul, que tem um Anderson que vai ser preso, tá internado ainda, mas ele fazia todo tipo de maldade com gato, assim, coisas absurdas. E aí a investigação descobriu isso, investigação das pessoas, né, dos lugares, que o pai dele também maltratava animais. Então, o pai dele maltratava animais e ele, agora, acredito que ele subiu o tom, né? O pai dele provavelmente matava, tal, só que ele começa as torturas e tudo mais. Então, a gente sabe que existe uma pessoa que também sofreu esse abuso, que sofreu esse maltrato. E aí a gente entende, e não é passar pano, né? De Não, forma alguma. jamais. É entender o processo. Porque quando você entende que um lar é desestruturado, mas nem todo. Eu sei, eu tive um lar desestruturado e não saio por aí fazendo isso, pô. Exatamente. Mas são pessoas, cada um tem o seu jeito, a sua resposta, o seu nível de entender. Você tem um pai, uma mãe, poxa, a mãe tá presa, o pai é desse jeito, às vezes faz essas coisas. Qual a probabilidade dessa criança crescer achando que a vida do animal não é nada, e aí ela começa a sentir um prazer em descontar a raiva dela num animal, até o momento que, já não tá mais, eu preciso avançar, ela vai passar para as pessoas. E aí ela encontra o lugar dela na internet, onde ela vai ter um grupo, né? Que é o que a gente, estava falando, na nossa época não tinha isso, né? A gente, o que a gente fazia? Ia assistir, ia ouvir um rock, ia ter o RBD da vida. Exatamente. E não tem hoje. Então, por quê? Porque a gente também encontrava nossos grupos, né? A gente encontrava ali a maneira da gente extravasar certas coisas e encontrar grupos pra gente conversar. E a internet, ela criou isso, né? Ela, através do Discord, Telegram, esses grupos e até os jogos, né? Roblox, eles fazem cooptação lá. Encontrou pessoas que viram famílias, né? Em que a pessoa, é capaz de matar uma outra pessoa para provar o amor. Então, realmente, é entender esse processo também que a gente tem que fazer, os políticos têm que fazer para mudar isso, né? Mas, poxa, é triste você ter passado por isso, mas eu fico maravilhado na sua capacidade de luta e de força, né?
Como é viver assim com esse luto? Porque eu tento me colocar no lugar, assim, acho que acredito que muitas pessoas, eu vejo uma coisa muito difícil, assim, o que te motiva, como é viver isso, É, como é isso? A minha motivação, na verdade, é a minha filha, sabe? Ela é a minha maior força, a minha maior fortaleza. Eu quero deixar um legado, o legado dela, quem a minha filha foi e quem ela vai continuar sendo pela eternidade. Porque a minha filha era uma menina, assim, extraordinária, não é só por ser minha filha. Sim. Todo mundo que conheceu sabe quanto ela, sabe, era da causa da mulher, das meninas. Ela defendia se alguém sofria bullying perto dela, sabe? Sempre foi preocupada com a natureza, com os animais, tinha um amor enorme, tinha preocupação com o futuro, sabe? Uma menina, assim, além do tempo. Aham. Sabe, coisas que eu não consegui ser na minha adolescência, eu via nela, caramba, minha filha é tão nova, desde muito menina, tem isso forte nela. Então, assim, ela me ensinou muito. Eu tenho muito dela em mim, sabe? A gente, como mãe, ensina, mas eu aprendi muito mais com ela como filha. Então, assim, dar continuidade. Ela me deixou uma missão. Uhum. Eu senti muito forte no meu coração, assim, por ela, para honrar quem ela era, o nome dela, e para salvar outras vidas, outras meninas, outras mulheres, que representa o que ela é, né? É o que ela com certeza faria. Então eu tô dando essa continuidade e para não permitir que outras vidas sejam, né, outras famílias, outras meninas, enfim, porque passar por essa dor nossa, você não consegue levantar da cama, sabe? E o que me ajuda é pensar nela, sabe, colocar ela na minha cabeça, ela que me fortalece realmente. Mas, assim, viver isso é horrível, é horrível. Porque quando eu fecho meu olho e penso, assim, tudo que ela passou, toda a dor que ela sentiu, sabe, ser enganada pela pessoa que ela amava, o primeiro amor, Poxa, e da sim. forma que foi. E minha filha não merecia nada disso, nenhuma de nós merece. Então, assim, é horrível, é horrível. Mas eu tô pegando a força dela, tudo, representando tudo que ela era, para dar continuidade nisso. Isso é muito. É a maneira de prosseguir, né? A vida continua e você com certeza está fazendo a diferença na vida de outras pessoas também. E continuar o que ela te ensinou, né? Poxa, lutar, né? Ela que, pelo que você conta, era uma menina que sempre lutou também pelos desfavorecidos, né? Pelas pessoas que sofriam, pelos animais também, que Sim, sofrem. Então é uma maneira de você continuar isso, né? E tornou a luta da sua vida, né? sim. Hoje você é a porta-voz, eu vejo você bastante sempre na internet falando sobre esse assunto, pedindo a justiça, conhecendo outras pessoas também, de todos os lados, né? E eu acho que, e eu espero, na verdade, que as pessoas entendam isso, né? Que é a importância de a gente lidar com essa situação da maneira correta e juntar os dois lados, independente de esquerda ou direita, não é isso que está sendo colocado, não é ideologia. A gente está falando de uma vida, né? E de uma mãe que teve a vida transformada e está lutando, né? Então é muito importante. Como eu disse, fica à vontade para os meus canais, o que você precisar. O que eu tenho feito também, que acompanhando esses adolescentes, que eu passo muito por isso, né? A gente recebe ali uma denúncia, alguma coisa, mas é um adolescente. Aí eu falo, tá, eu não posso mostrar o rosto, eu não posso falar o nome. A polícia muitas vezes está ali na investigação, mas a polícia está presa, porque também a culpa não é da polícia. A gente fala, claro que eu falei da polícia lá que não está preparada, mas quem tem que preparar a polícia? Exatamente. As leis, o Estado tem que preparar a polícia, Exatamente. munir ela de informações de treinamento. A polícia vai fazer o que é mandada fazer. E hoje eu vejo, pô, através até do NOAD, em que eles vão atrás, fazem a investigação, tudo, e as coisas muitas vezes ficam paradas. Eles Porque enxugam gelo, praticamente. e tem juiz, e tem toda a parte burocrática da lei que vai demorar a tomar alguma atitude referente a isso. Para quando tomar também, ser dessa forma, né? Eu tenho certeza que, pô, o seu caso, quanto tempo que durou ali, até ter a apreensão? Ela foi quanto tempo de investigação? Contando de você desde a denúncia. Foi muito rápido, foi praticamente. Ó, dia 18 de julho encontraram, né, as primeiras partes do corpo dela. Dia 20, que foi o dia que eu enterrei ela, pegaram eles e encerraram o caso. Então foi assim, dias, coisa de dias. Entendeu? Encerraram o caso ali, quem fez o resto foi
foi a gente. Então, e se você vai atrás de um adolescente desse, numa investigação mais minuciosa através da internet, você vai conseguir com certeza colocar outros crimes. Porque será que foi a primeira vez que fez isso? Com uma adolescente? Uma criança? Então, Será que não teve? Eu acho bem improvável não ter feito outras coisas, né? Enfim, é o que a gente fala, né? Existe essa investigação. Só que a gente precisa também de juízes, de pessoas que olhem para isso e entendam que esse problema ele é muito grande e tem crescido muito mais, né? A gente precisa ter uma atenção maior, porque a polícia ela vai ficar presa nisso, né? Ela vai fazer o que vai fazer a investigação. Quem vai dar prosseguimento é a própria justiça, né? E é o que a gente cobra também, e por isso essa investigação. E aí eu me perco nisso, que aí, eu não posso falar. Como que eu vou pressionar? Porque eu acredito muito na pressão pública. Graças a Deus isso tem uma... Eu falo para as pessoas, juntos nós somos mais fortes. Porque você fala dos casos e se você faz uma denúncia, nossa, demora. Aí você tem a pressão pública, você tem a resposta rápida. Porque alguém lá em cima, isso eu acredito que seja assim, que é meio óbvio, né? Lá em cima vai falar, pô, estão falando muito desse caso, hein? Temos que resolver isso logo. Com certeza, isso faz A mãe tá lá falando no Cidade Alerta, hein? Você viu? Apareceu, putz, então, a gente temos que dar uma resposta para tudo que vocês estão fazendo aí, vamos lá. Aí eles conseguem. Aí o juiz, esse é o caso lá que tá na televisão. Ih, caramba, deixa eu já resolver isso aqui logo pra... Infelizmente. Então eu acredito muito na pressão pública. A gente encontra essa barreira da idade. Eu tenho tentado, né, pegar ali pelas beiradas, divulgar alguma coisa sem descumprir nenhuma lei. Mas o que eu penso também eles vão ficar maior de idade. Aí ninguém segura mais a gente também. Que nem ele tem 17 anos, né? Ele já está de maior agora. Ah, é? Ele já Então, está, pronto. ela não. Então a gente já pode divulgar o rosto dele. Assim que eu tiver o rosto dele, que aí não tem problema, a gente divulga o rosto, que é o que eu faço, é a pressão pública. Infelizmente, essas pessoas, enquanto a lei não muda, a gente faz o que a gente tem que fazer, que é um mínimo de justiça que a gente vai ter, cara. Essa pessoa tem que ser conhecida. As pessoas têm que olhar e falar, esse aí que fez aquilo lá, né? É ele, né? Ele é o assassino. Até pra evitar, porque imagina, ele tá solto, vai ser solto, e aí outras meninas vão correr o risco. Então tem que alertar, esse cara aí pode... É ele, porque hoje em dia essa pessoa pode estar do teu lado, no mercado, Exatamente. e você não faz ideia. Pode estar sentado do teu lado no ônibus, e você não faz ideia. Isso é justo, pô? Não. Não faz sentido. Então, eu sou muito a favor disso. Eu divulgo o rosto mesmo, temos que olhar para falar, pô, é essa pessoa que está fazendo isso, e essa pessoa não tem mais vida. Não tem mais vida social. Que fique dentro da casa dela, porque... a vida da tua filha ninguém traz de volta, a tua vida mudou também, poxa. Parte da tua vida ali se transformou, né? Você não tinha essa ideia de fazer o que você faz hoje. Não. Então, e a vida do pai e da mãe, como é que fica? Não morre só a pessoa, né? Que eu falo, não morre só a pessoa que tiraram a vida dela. Morre uma família, cara. Morre outras pessoas também que às vezes você não conhece, que viram o caso, que, meu Deus, que ficaram doentes, que as pessoas sentem muito, Sim. né? A gente... enfim, é mais um apelo de que as coisas têm que mudar e é o que eu pretendo fazer. Sempre que eu recebo, eu divulgo o rosto mesmo. E bom saber que ele já tem 18 anos, que quem sabe aí a gente já consegue. Eu vou conversar com as pessoas, ver se já tem alguma informação, né? Às vezes sabe quem panela, tudo. Mas eu fico feliz que se tá com a Liz também. A Liz, ela é uma ótima profissional. Maravilhosa. E ela faz muito mesmo por essa causa. Ela vem lidando com coisas pesadíssimas e vem investigando a fundo. Eu tô pra ir lá visitar. Você já foi lá no Noite? Ainda não. Eu quero bom, muito visitá-la. Eu Ela também. é uma mulher incrível, assim. Nossa, ela me acolheu. Eu acho que é o que falta muito, sabe? Em todos os trabalhos, assim. Mas principalmente na polícia. Humanidade. Ela é muito humana, sabe? Ela entende o sentimento de mãe, ela entende tudo, sabe? É muito acolhedora, ela e toda a equipe. Porque isso é importante também. Porque você que foi procurar ela, né? Porque você soube das coisas e aí foi buscá-la. Não existe um acolhimento de ninguém porque isso daí é uma coisa muito pesada. O que acontece? Tipo, eles te falam e é isso? Não existe um psicólogo, alguém que te acompanha? É muito difícil ter isso do Estado, através de leis. Não tem nada, assim, para familiares de vítimas.
É a gente que se une, porque assim, eu fui participar de grupos de outras familiares de vítimas e a gente se acolhe ali. Aí tem algumas pessoas, né, que são psicólogos que ajudam, né, por amor mesmo. Enfim, as pessoas ali se juntam para ir em manifestações, para lutar, para, né, um apoiar o outro, dar acolhimento. E é só assim, porque de quem deveria a gente não tem. Caramba, mais uma coisa difícil, né? E uma coisa para se lutar também, né? Deveria ter. Mas, enfim, é aquilo, é o povo fazendo por ele mesmo, né? Como a gente fala da pressão, que eu falei da pressão popular, você tem pessoas que se juntam para se acolher, porque só ela sabe a dor que ela tem, então ela vai poder te ajudar nessa caminhada também, né? Mas, enfim, que a justiça seja feita. Eu tenho certeza que será feita, sim, porque são coisas para. Que nem os casos dos animais que envolvem as pessoas e o seu caso, são coisas que a gente vai lutar nossa vida inteira. Eu não vou descansar enquanto isso daí não mudar. E eu vou estar sempre falando disso e sempre. E acabou. A pior coisa do mundo foi, para esse pessoal, foi a gente ter ficado sabendo, ou feito vítima, ou chegar até mim, porque eles não sabem, né, a nossa força, né, de quem quer a justiça. E nada nos vai intimidar, né? Assim como você recebeu as ameaças, isso não mudou nada, né? Isso simplesmente fez você ter mais força para falar, não, eu vou continuar pedindo justiça. Exatamente. Então, poxa, é isso. Parabéns novamente pela sua força, viu? Tem que ser uma mulher muito grande para lidar com o que você está lidando e, mais que isso, né? Ressignificar isso. Carregar o legado da sua filha e salvar outras pessoas através disso. E tá com a sua família, bebezinha nova que chegou. Continuar, né? Porque a vida continua. E a gente pode salvar outras pessoas também. Então, muito obrigado. Tem alguma coisa, algum recado que você queira dar? Às vezes para os pais e para as mães, né? Sei lá, uma maneira, uma dica, alguma coisa para prestar atenção, não sei. O que eu sempre falo é para os pais ficarem atentos, né, aos seus filhos, o que eles fazem na internet. Atento no modo geral, tá mais próximo dos filhos, serem amigos, companheiros dos filhos. Eu sei que às vezes na correria do dia a dia é um pouco difícil, complicado, mas se a gente colocou o filho no mundo, a gente tem que, né, zelar por eles, fazer ao máximo, né? Não deixar aí que o sistema capitalista que a gente vive nos corrompa e a gente perca a nossa humanidade. Exato. Então, se aproximar dos nossos filhos, né? Ver o que eles fazem, orientar, dar amor. Porque muitos ali são vulneráveis, muitos não têm atenção. Então, assim, se atentar a isso. Olha com carinho para o seu filho, se atente a isso. Para ele não ser vítima desses absurdos e também não ser a pessoa que comete esses absurdos. Exatamente. Porque existem esses dois lados, né? A vítima que se torna agressora também, né? Existe muito. Então, poxa, é o que a gente fala, fica de olho no celular, né? Vai acompanhar o que o seu filho está fazendo e bem minuciosamente, porque, poxa, no seu caso, você estava super de olho, super vendo. Então, para entender também que isso existe e ir até além, né? Falar, peraí, deixa eu ver quem é direito e tal. Infelizmente, gente, hoje a gente precisa, né? E da nossa época não existia isso. Então é uma coisa nova pra gente. A gente tá falando do nível de psicopatia que a gente só via em filme. Que a gente, poxa, você nunca ficava sabendo de uma pessoa que fez algo assim, né? Você tinha, o cara entrou na 90, acho que foi 2000, 90, atirou nas pessoas no cinema. Isso chocou, mas era uma pessoa só que fez isso. Ou uma pessoa que fez um ritual, entre aspas, né? Que tipo, enfim, psicopata. Era uma pessoa lá, sei lá, no Amapá, que fazia isso. Lugar longe de São Paulo. Que aí cria aquela coisa da pessoa, né? Até de xenofóbica. Lá, as pessoas lá não são tudo assim mesmo e tal. Mas é uma pessoa só. Não, isso tá acontecendo no Brasil inteiro. Você tem apreensões sendo feitas no Pará. Você tem apreensões sendo feitas no Rio de Janeiro. Em São Paulo, você tem adolescente, você tem adulto, como uma moça que foi presa e foi apreendida, inclusive, porque ela só fazia isso com pintinhos e coelhos, né, que esmagava os animais, torturava eles, matava em São Paulo, no centro de São Paulo. Então, tá no Brasil inteiro, né? Então, é mais que necessário a gente, como pessoas, assim mesmo, ver, né? Quem é pai, mãe, tio,
enfim, irmão, esteja de olho, porque seu filho, o irmão, o parente pode ser vítima e pode se tornar um agressor também. Exatamente. Então, é isso. Poxa, muito obrigado mais uma vez, querida. Foi um prazer conversar contigo, te ouvir, compartilhar essas questões e poder servir de alerta para as pessoas. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço mais uma vez, o carinho. E é isso, vamos se unir nossas forças, continuar nessa luta, que é muito importante, né? A gente dá voz aos animais, às meninas, a outras pessoas. Exatamente. Sempre dando voz por aqueles que não têm, né? E pedindo justiça, e a gente não vai descansar até essa justiça acontecer aí. Até o final da nossa vida estaremos lá. E depois também, que se não acontecer, eu volto, eu fico em fantasma, enchendo o saco das pessoas, vocês estão ferrados. É isso. Muito obrigado a você, gateiro, que nos acompanhou até aqui. Um episódio um pouco mais difícil, mas muito necessário para a gente expor esse caso e falar do que precisa ser mudado. O abaixo-assinado está aqui na descrição. Já compartilha, assina, fala para as pessoas, compartilhe o episódio. É importante que todo mundo fique sabendo disso, porque é informação. São assuntos pesados, igual eu falo nos shows também sobre isso. É um assunto pesado? É um assunto pesado. A gente tenta deixar um pouco mais leve. Ainda assim é muito pesado. Mas é necessário. Se as pessoas não souberem disso, vai continuar acontecendo. Então a gente tem que levar isso para a superfície. Então até o próximo episódio. Um beijo, um ronron e até mais.